Meu bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqui, da Indurb, da CEPLAN, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, do SAMU também presente. Não sei se mais alguma representatividade. Vereadora Estela Almagro, que se faz presente também. Agradecer a presença de todos. O tema principal é o aumento do índice de acidente no trânsito da cidade de Bauru. A gente gostaria de iniciar neste momento, e não é uma reunião para apontar as problemáticas que nós já conhecemos, sabemos quais são, né? O que se está dando esse índice de aumento, o porquê, ou se esse índice é comum, ou se nós estamos vivendo algo diferente na cidade. Agradecer a presença da CEPLAN também, que se faz importante, tendo em vista o crescimento urbano em relação a isso, e a mobilidade tem que acompanhar também esse crescimento, porque gera trânsito e novos empreendimentos. Agradecer também a representante aqui da Secretaria de Habitação também. Eu gostaria de passar a palavra para a Indurb, importante nesse momento, em relação à questão do GOT, que é responsável pelas ações do trânsito, e logo em seguida a Polícia Militar. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. De fatais, né? Até porque, vereador, nós fizemos todo o levantamento, eu vim até conversando com o Caldeira, com relação ao ano passado. Claro que nós não queremos que acidentes aconteçam, e como em Indurb nós temos feito, principalmente esse ano, com relação ao ano passado, nós intensificamos ainda mais, tanto os nossos trabalhos com educação de trânsito, né, quanto sinalização. Com relação ao ano passado nós tivemos, dentro das estatísticas, uma quantidade muito maior de acidentes do que nós já tivemos esse ano. Tá? Com relação e comparação ao que nós tivemos esse ano, o ano passado foi muito superior. Esse ano nós tivemos um número menor. Pode parecer, quando a gente começa a ver, né, os números nos jornais, né, quando a gente vê nas redes sociais, sempre vai parecer porque a gente está vendo hoje. Mas, com relação e comparativos, quadros comparativos com o ano passado, esse ano ainda tem acontecido um número menor de acidentes, né? Isso, os nossos colegas, né, que acompanham, tanto da polícia, né, que estão aqui, podem também nos ajudar nesses números, mas os números sempre chegam para a gente, né, e esses quadros comparativos, o Caldeira e a equipe dele fizeram esses quadros comparativos para a gente. Quanto aos fatais, a gente trouxe os números até para que a gente pudesse elucidar um pouquinho. 2023, só para a gente trazer de lá para cá, nós tivemos 15 fatais o ano todo. 2024, 17, e é só nesse período, né? Até agosto, tá? De janeiro a agosto. E 2025 nós tivemos 14. Então, assim, no mesmo período dos 3 anos, 2025 foi o menor índice de acidentes. Nós tivemos 17,65% de redução no ano de 2025, que a gente já entende que muito disso é o trabalho que tem sido feito, principalmente as campanhas que nós iniciamos esse ano, e tendemos a aumentar ainda mais, né? Nós temos investido em campanhas e vamos intensificar ainda mais esse mês de setembro. Nós damos início semana que vem na Semana Nacional de Trânsito. A gente vai intensificar não só na campanha, mas em placas de sinalização com essa vertente de buscar levar para os motoristas que eles possam ainda mais, né, entender que eles são responsáveis por eles mesmos, né, de não ficar no celular, de respeitar as sinalizações, de respeitar, principalmente, né, a gente tem visto muito acontecer, passar no sinal vermelho, não respeitar os limites de velocidade, né? Eu falei, a gente estava no trânsito outro dia, nós estávamos no carro e uma pessoa fez uma conversão errada no meio da Duque de Caxias.
né? Então, assim, as pessoas têm estado muito mais desatentas, então são alguns índices e alguns estudos têm sido feitos que a gente tem buscado, até mesmo para a gente poder trabalhar junto às nossas equipes, tanto da educação de trânsito, que é uma equipe que a gente trabalha nas escolas, e também dentro das empresas, como também a equipe do GOT, que tem feito muitas palestras, né, em vários setores de Bauru, para que a gente possa trabalhar muito fortemente a educação e a reeducação das pessoas dentro do trânsito, né? Então, a gente tem buscado isso e a gente já entende que, quando a gente fala em vítimas fatais, numa diminuição, a gente já entende que isso é um trabalho que tem sido feito de forma intensa, e uma melhora muito grande dentro das... Principalmente, a gente tem intensificado muito a sinalização, buscado, né, não só a troca de placas com maior intensidade, como também a sinalização de solo, que a gente tem feito de forma muito mais célere, né? Fizemos uma modificativa total das nossas equipes, melhoramos as nossas máquinas, os nossos maquinários, para que a gente possa melhorar ainda mais, né? Não só nesse ano, mas no próximo ano a gente já está terminando, né? A gente terminou nossa LOA, para que a gente possa intensificar ainda mais as nossas sinalizações, para que a gente melhore ainda mais a nossa cidade. Tá. Então, 2024 foi 23 óbitos, isso? Ou 27? Não, não. Nesse mesmo período, de janeiro a agosto, foram 17. 17. E esse ano foram 14. De janeiro a agosto. Nós fizemos o fechamento de janeiro a agosto. Janeiro a agosto desse ano. Isso. São 17. Não, não. De janeiro a agosto, de 24 foram 17. 17. E de janeiro a agosto, de 25 foram 14. Que mostra uma redução de 17%. No índice, em comparação do ano passado para esse, e não um aumento. Sim. Tá joia. A Polícia Militar gostaria de fazer uma colocação? Ah, André, deve até lá. Vereadores, presentes, autoridades, bom dia. Nós compactuamos as mesmas informações que a Endurbe, trabalhamos em conjunto nesse sentido, né? Fizemos também o mesmo trabalho no sentido de quantificar o número de acidentes dos anos passados, as vítimas fatais, infelizmente, que tivemos na cidade de Bauru, e os números são os mesmos, né? Em relação à prevenção, o que nós estamos continuamente fazendo com o intuito de reduzir o número de acidentes e, prioritariamente, o número de vítimas fatais? É, de fato, a educação, primariamente, tentando erradicar várias práticas, né, que as pessoas, infelizmente, costumam fazer, não só na nossa cidade, mas como, digamos, o mundo como um todo, principalmente o Brasil, né, que, infelizmente, tem uns costumes, que é o uso de bebida alcoólica, primariamente, e as infrações de trânsitos, que, costumeiramente, acaba por combinar os acidentes, que é o uso do aparelho celular, a prática de passar no sinal vermelho e não respeitar as sinalizações de trânsito, seja conversões, parada obrigatória, assim por diante. Então, isso, infelizmente, é o que vem ocasionando os acidentes em Bauru. A conscientização das pessoas precisa melhorar bastante nesse sentido, né? De evitar de praticar esse tipo de infrações, né? Colaborar para um trânsito mais seguro, e que a gente, com certeza, vai conseguir reduzir os acidentes nesse sentido, nessa ótica, né? Nós estamos, efetivamente, tentando aumentar o número de fiscalização, juntamente com o DETRAN, e por fiscalização deles, né? Que é uma iniciativa do DETRAN que vem aumentando cada dia mais. Estamos aumentando os números de operações de direção segura, visando aí sempre a alcoolemia e também os veículos que, porventura, aí apresentam qualquer tipo de anomalia que comprometa a segurança no trânsito. Então, eventualmente, a gente vem fazendo aí, todos os meses, de 2 a 3 operações na cidade, visando esse tipo de circunstância. Tem tido um resultado expressivo, está, de certa forma, sendo muito benéfico. A gente tem conseguido reduzir os acidentes, tanto que do ano passado para esse ano diminuiu bastante o número de acidentes, inclusive, graças a Deus, o número de vítimas fatais, né? É um trabalho de formiguinha, não é fácil, né? Para o policiamento é difícil, porque a gente não tem, infelizmente, só essa demanda para atender, né? A reincidência criminal, não só
outros crimes comuns, mas também na questão do trânsito, é algo que também que vem aumentando, né? Então, o senhor pega, por exemplo, esse ano aí, muitas das vítimas fatais que nós tivemos em Bauru, infelizmente, é por conta da alcoolemia, né? Os bebidas alcoólicas de forma exacerbada, né? A venda também de bebida alcoólica que vem aumentando bastante, né? Por bares noturnos, adegas, esse tipo de coisa. Então, é algo talvez que nós precisamos pensar para poder tentar reduzir de alguma maneira esse tipo de problemas que estamos tendo em Bauru, né? E também outra questão seria a mobilidade urbana, né? Aumentar aí talvez os fluxos de veículos com vias alternativas, né? Mão única, talvez, para a gente ter uma solução plausível, né? E que fica difícil para fazer em Bauru, porque é uma cidade já constituída, né? Já construída, de certa forma, para determinadas circunstâncias, mas construirmos aí faixas de ciclovia, trânsito rápido, também para veículos leves, impedir, talvez, o fluxo de veículos pesados, talvez já seria alguma coisa que ajudasse. Mas é um trabalho a ser feito aí em parceria, né? A gente tem que pensar bastante para também não prejudicar o comércio, as indústrias, né? Então, não é um negócio para a gente falar só, vamos fazer e implantar. Tem que ser um negócio muito bem estudado. Mas, né, o que nós posso acertar para o senhor é que nós estamos trabalhando no intuito de assegurar que nós tentamos reduzir os acidentes, aí, principalmente aqueles que combinam com vítimas fatais, né? Certo? Agradecer. Nós tivemos uma informação que o índice de acidente por trauma aumentou-se 200%. Eu gostaria de ouvir um pouco o Corpo de Bombeiro, o SAMU, para falar um pouco nesse sentido, se realmente, como que está essa atuação, se isso realmente, de fato, de 2024 para cá, aumentou realmente, ou como é que está a situação? Bom dia, vereador. Bom dia a todos aqui presentes. Pelos números que eu peguei no SAMU, nós tivemos um aumento aí comparado ao ano passado, uns 70 chamados por mês de causas externas, que a gente chama o acidente de trânsito, a queda e tudo isso. Mas a gente divide muito trauma com o Corpo de Bombeiro, né? Então, alguns chamados, o pessoal tem o hábito de ligar para o Corpo de Bombeiro, ainda mais quando é acidente de trânsito, né? Então, eu não sei se de repente, o Corpo de Bombeiro teve um pouco mais chamados do que nós. Com relação ao acidente de trânsito, a gente tem reparado, sim, que tem aumentado bastante os chamados no SAMU. Acho que talvez não tenha tantas vítimas fatais, né? Mas a gente tem atendido, em média, de 9 a 10 acidentes de trânsito por dia no SAMU. É uma quantidade bem grande. E, claro, né, como o representante da polícia disse, a maioria relacionada ao abuso de bebida alcoólica, né, ou estar no telefone. Então, quando o senhor fala de vamos deixar a mão via única, eu percebo que, em Bauru, acontecem acidentes graves, por exemplo, na Getúlio, que é uma via que é 50 km por hora, que é mão única, e acaba acontecendo esse tipo de acidente, né? O SAMU não tem nenhum projeto, nenhum plano de ação contra o combate de acidente de trânsito, mas, de antemão, já me coloco à disposição, caso vocês precisem. A gente faz alguns outros treinamentos, né, mas sempre relacionados a primeiros socorros de engasgo, parada cardíaca. E, de fato, acidente de trânsito, a gente nunca teve nenhum plano de ação, mas acho importante e me coloco à disposição, caso precisem. Então, joia. Antes de eu passar para os vereadores, o Corpo de Bombeiro, pode falar. Bom dia a todos. Eu sou o terceiro sargento Zé Potosek, trabalho no operacional aqui em Bauru. Eu não trouxe nenhum dado específico falando sobre o aumento de vítimas de trauma, ou só porque no Corpo de Bombeiro a gente tem muito acionamento sem vítima. Ou, às vezes, quer fazer só um boletim de ocorrência, que aí precisa de uma viatura de policiamento. Então, o que a gente traz como instituição? A gente temos 3 quartéis em Bauru, sendo que um no Distrito, um na Getúlio e um aqui na Falcão, todos com equipamento preparado para fazer um salvamento veicular, com técnica e tática, tudo certinho. E o forte do bombeiro hoje tem um programa que chama Bombeiro Comunitário, né? Que é na escola, lá nos bancos escolares dos pequenininhos, né? Tem um bombeiro que vai lá e ele ensina primeiros socorros, aí acaba falando de tudo um pouco, inclusive acidente de trânsito. E como prevenir e tudo mais. E, justamente, como os colegas aqui falaram, a gente vê também muito aumento de vítima
com falta de cinto de segurança, muito aumento de vítima por causa de álcool, abuso de álcool, celulares, principalmente, como foi dito pela Endurbe. E é isso que a gente tem para trazer aqui hoje. Ótimo. A secretaria gostaria de falar? Colocação? A CEPLAN. Bom dia a todos presentes. Bom, no que diz respeito à questão de mobilidade, né, nossa secretaria tem trabalhado com os estudos prévios, né, para a interligação de bairros, aberturas de avenidas. Nós solicitamos, junto aos empreendimentos, melhoria, né, abertura de sistema viário, melhoria no entorno, a inclusão de ciclofaixas, ciclovias. Até março deste ano, nós tínhamos os dados, né, de 42.862 metros de ciclovias e ciclofaixas. E vemos trabalhando junto ao plano de mobilidade, né, temos até um mapa de mobilidade, de interligações dos bairros, que está incluso no plano diretor, mas são estudos prévios que demandam também de recurso, e onde nós solicitamos, junto aos empreendimentos, novos empreendimentos, para que façam essas aberturas de sistema viário. Tá? Mas temos o plano de mobilidade para que seja estudado, né, uma melhoria, né, na cidade. Pois não. Não, Caldeira. Bom dia. Bom dia a todos, né? O presidente precisou se ausentar por um segundo, mas eu vou aproveitar para agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos, dizer que tudo aquilo que clama, né, a população passa por essa casa. E quando o presidente mencionou essa reunião, eu achei bastante importante, até porque os atores, né, que estão no dia a dia ali conseguem trazer uma realidade, às vezes, diferente daquilo que a imprensa mostra, né? Mas a imprensa está mentindo, às vezes os dados é que vêm de fontes que acaba gerando confusões, né? E aí, uma das questões, inclusive, foi com relação ao número de multas e tudo mais, né, número de acidentes. A gente sabe que caiu um pouquinho, mas, como em se tratando de vida, em se tratando de segurança das pessoas, né, a gente sempre precisa estar pensando em como melhorar. Então, acho muito válido, principalmente naquilo que cada um, né, cada setor pode trazer de diferente para melhorar. Eu ouvi, por exemplo, ali o pessoal do SAMU dizendo, olha, com relação a acidente de trânsito e tudo mais, a gente não tem um tratamento preventivo, vamos dizer assim, né, de instrução, e isso é importante. Pelo menos a gente sabe que prevenir é sempre muito melhor do que remediar. Então, que esse encontro possa trazer benefícios, né, para a sociedade. Presidente, o senhor quer assumir, por gentileza? Agradecer a presença do Leonardo, chefe de gabinete da prefeita aqui também. Agradecer a presença do vereador Locadora, do vereador Elinho também, neste momento. Eu gostaria, neste momento também, de passar pela vereadora Estela. Bom dia, presidente. Bom dia aos secretários, aos convidados aqui das forças, tanto o bombeiro quanto Polícia Militar, representante do SAMU, Endurbe, os demais vereadores. Vereador Sandro, eu tenho acompanhado os pronunciamentos de Vossa Excelência durante as sessões e a preocupação com esse número crescente de acidentes de trânsito. Eu, primeiramente, parabenizo pela iniciativa de chamar a audiência pública
e penso que ela precisa tentar, ao menos, ser o pontapé inicial de um debate maior. A gente está sempre se esforçando para que as audiências públicas tenham efetividade, que elas não sejam o começo e o fim de um debate proposto, mas que elas possam ensejar avanços que, de fato, possam mudar comportamentos e políticas públicas. Falar de trânsito e acidente de trânsito é um debate complexo, e é um debate para além das estatísticas de acidente de trânsito, ou para além dos indicativos de algumas consequências que não podem se sobrepujar à análise das causas. Então, eu fiz aqui, enquanto ouvia as falas, a anotação aqui de pelo menos 7 itens que eu considero que fazem parte de um debate maior, que, na verdade, Bauru precisa começar a se preparar, que é o debate da mobilidade pública. E, para você fazer o debate da mobilidade pública, você precisa também levar em conta itens que nós colocamos aqui no debate do plano plurianual, que esta casa debateu recentemente, nos movimentos que já crescem a nível estadual, mas principalmente nacional. Então, nós estamos diante de um debate que já se prepara e se consolida sobre o SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade. E o Sistema Único de Mobilidade está sendo planejado nos moldes em que foi criado o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, inclusive com financiamento e responsabilidade tripartite dos entes públicos, município, Estado, governo federal, inclusive do ponto de vista de impostos, que são pagos, todos vinculados em relação a qualquer questão do trânsito, seja carro, qualquer outro tipo de veículos, enfim. Quando a gente constata, e a gente faz, essa casa faz vários debates sobre mobilidade. O problema é que esses debates, eles são entrecortados. Então, quando a gente discute, por exemplo, pontos para motoristas de aplicativo, nós estamos debatendo trânsito e mobilidade. Quando a gente debate as vagas para especiais, nós estamos debatendo mobilidade e trânsito. Quando a gente discute o transporte público, nós estamos falando de trânsito e estamos também falando de sistema viário. A grande questão que eu acho que se coloca é que Bauru hoje não tem o seu plano municipal de mobilidade. E acho que perdeu a prefeita Suelen Rosim ao propor da forma, na minha visão, assodada à reestruturação administrativa, porque um debate que sempre perpassou em algumas gestões, em algumas legislaturas desta casa, sobre a necessidade de você ter uma secretaria específica para a discussão da mobilidade. E, no momento em que você cria várias secretarias, em que nós podemos aqui discutir a finalidade específica delas e o quanto isso vai mudar efetivamente as políticas públicas a que ela se dispõe, a Secretaria de Mobilidade poderia ter sido um grande avanço para uma cidade que sequer tem o seu plano municipal de mobilidade no momento. Nos itens que eu aponto aqui, e que tem que ser levado em conta, para a gente não discutir acidentes e estatísticas de forma isolada, crescimento da frota de veículos. Isso é fato consumado, e graças a Deus que é. Que bom que as pessoas podem ter os seus carros, financiá-los, enfim. Agora, essa estatística precisa levar em conta também que você precisa propor mecanismos alternativos da discussão do trânsito. Porque todo mundo ter carro é bom. Agora, todo mundo sair de carro ao mesmo tempo é um desafio para uma cidade do tamanho da nossa. Infraestrutura defasada. Nós não temos um plano de recuperação macro, olhando de drone, de cima, sobre o nosso sistema viário. E isso também é um desafio para a máquina pública. E é uma pauta transversal, não é de uma secretaria apenas. Planejamento urbano ineficiente. Se eu não tenho um plano municipal de mobilidade, para onde cresce Bauru? E obedece a quais critérios o seu crescimento? Quando se debate plano diretor participativo, lei de uso e ocupação de solo, quando se estende as áreas, os perímetros urbanos, você está criando um desafio de mobilidade e de infraestrutura urbana. Mas esse planejamento, esse pensar, está se aprofundando onde?
Com quem? Com quais técnicos? Com quais forças políticas? Não é? Para se pensar, de fato, um planejamento urbano que possa ser considerado ineficiente. 4, falta de investimentos. Porque se eu planejar, mas eu não me reservar orçamento, eu digo sempre aqui que tudo aquilo que se diz como intenção, que se promete, que se teoriza, mas não se faz previsão orçamentária, é falácia. E aí você cai na mesmice. Falei isso ontem aqui para alguns desafios do DAI, por exemplo. Então, tinha lá uma previsão, só para exemplificar, de mais 3 milhões de investimentos na LOA do ano que vem, para uma atualização do PDA, o Plano Diretor de Águas. Ora, se eu já tenho gastos que se acumulam e somam milhões nos últimos anos, de um PDA que não está sendo cumprido na sua integralidade, agora eu vou gastar mais 2.900.000 para atualizá-lo, para passar mais 10 anos sem cumpri-lo. Então, os mecanismos de pensar a cidade, o trânsito, a mobilidade, também precisa vir carreado com compromisso orçamentário para mudar essa concepção de como se pensa o trânsito e a cidade. Quinto ponto que eu assinalaria: transporte público inadequado. Hoje, o transporte público não atende às necessidades da população. E o transporte público, para além de um debate ideológico, é uma realidade, que hoje ele se presta ao serviço de busca do lucro por quem executa o trabalho, sem debate da função social que o transporte público tem, inclusive para que as pessoas se sintam confortáveis de deixar seu carro em casa e ir de ônibus para o trabalho, sabendo que você vai ter um ônibus em número suficiente, sabendo que você vai ficar 30, 40 minutos no transporte coletivo e você vai contar com ar-condicionado, mesmo que o calor esteja em 30, 35 graus, como nós tivemos no ano passado. Que você vai ter em número suficiente para você não ficar 1 hora na Rodrigues Alves esperando um transporte. Que você vai trabalhar até tarde, ou que você vai com a família comer uma pizza e tomar um vinho, uma cerveja, que é o direito de todo mundo, de todo trabalhador, e voltar para casa tranquilamente, sabendo que você tem ônibus à disposição. Por quê? Porque quando você não tem, você vai para o único caminho possível. Aí você vai e vai dirigir. E isso é estatística. Então, quando você se omite no debate de para que serve o transporte público, acidentes vão acontecer. É só esperar que vão acontecer. Quando você tem, aos finais de semana, uma redução drástica do número de oferta de transporte, você está dizendo para a periferia que ou ela vai ficar em casa, ou ela vai encontrar outro meio de ir para onde ela tem que ir, para a balada, para o social, e aí você já está sabendo dos riscos que você corre. Porque todo mundo sabe que, aos finais de semana, como você não tem o trabalhador, na grande maioria, para transportar, como você não tem a doméstica para levar e trazer do trabalho, a preocupação do empresariado não é o de, olha, eu preciso criar mecanismos, porque o trabalhador tem direito de ter transporte para se divertir. E aí essa preocupação tem que ser do poder público, porque se eu crio um transporte público com todas essas perspectivas, eu estou investindo de forma mais do que indireta, direta e objetiva mesmo, para que eu evite acidentes no final de semana. O sexto ponto: educação viária e para o trânsito, no sentido mais amplo e multissetorial. Então, a gente ter a escolinha, que é rotativa, da Endurb, é um sinal positivo? Sim. Em número suficiente? Não, hoje ainda não. A preocupação dentro daquilo que a gente oferece para as próprias escolas, de que as crianças já cresçam dentro dessa vertente, nós temos 90 unidades, para que a gente eduque desde cedo, é real e efetiva? Não, não é. Então, se você não prepara a criança, o jovem, o adolescente, naturalmente você não tem um adulto preparado para ter a responsabilidade no trânsito que você esperaria. Gestão de segurança pública mais integrada e eficaz seria o último ponto. E, olha, veja, eu vou aqui com a maior franqueza do mundo neste item dizer que eu não transformaria, não transformarei e jamais concordaria que este debate tem um viés de segurança pública, preponderantemente. Não tem. É um dos agentes dentro deste contexto. Porque, senão, e eu quero que respeitosamente discordar do nosso representante da Polícia Militar, mas a gente tem incorrido num erro nos debates públicos, e aí o item que mais tem sido citado, e não sem propriedade,
é o desastre do ponto de vista da nossa juventude, dos acidentes, dos problemas de violência que nós temos vivido com as adegas, que é um fenômeno principalmente do pós-pandemia. Agora, esse fenômeno do pós-pandemia foi, pelos poderes públicos, sobretudo onde nós estamos, que a gente pode falar de Estado, pode falar de União, mas a gente vive na cidade. Foi analisado com um recorte mais crítico? Eu acho que não foi. Então, se eu disser, eu vou fechar todas as adegas, eu resolvo o problema do consumo? Não vou resolver. Porque se você não estiver aqui, você vai ter outra oferta. A grande questão é o que eu faço para tirar esse jovem de 13, 14 anos, e eu vejo isso. E eu vejo com tristeza. Você vai passar no final de semana, num sábado, em qualquer um dos bairros gigantescos da nossa periferia, que tem dimensões realmente continentais, e você vai ver jovens de 12, 13 anos sentados na calçada embriagado, conversando com seus colegas. Então, você imagine os de idade um pouco mais avançada. E você sabe que isso pode acontecer, que vai pegar uma motocicleta, vai pegar uma bicicleta motorizada, vai pegar um carro, pode ser? Pode. Está na estatística? Está. Mas aí também, neste debate, eu colocaria o viés do social. Porque, enquanto as nossas periferias não estiverem dotadas de políticas públicas de esporte, de cultura, de educação e de lazer, se não for para a adega, o jovem vai ir para outro lugar. Então, o problema não é o instrumento em si, mas uma realidade social que precisa ser enfrentada. E aí, quando a gente vem para casa, e ontem nós debatemos a LOA, a Lei Orçamentária Anual para o Esporte, é triste. Quando eu olho para aquilo, eu vejo o seguinte, seja adega ou se vão inventar alguma outra coisa, vão continuar lotadas. E vai continuar tendo problema de várias ordens, desde a violência física, familiar, trânsito, qualquer outra. Porque não há perspectivas de se mudar criando equipamentos. Porque se não tem previsão orçamentária, não tem compromisso de implementação de políticas públicas. E hoje nós vamos debater a LOA e nós vamos debater a cultura. E, tristemente, nós vamos debater, dentro da cultura, cortes assustadores na política de fomento. Então, se eu não tenho perspectiva de, nos próximos 12 meses, a partir de janeiro do ano que vem, ter grandes investimentos na cultura e no esporte, eu estou dizendo que a juventude e jovens estão entregues, aí pode ser para o que for. Para o tipo de festa que pode ser debatido e questionado, para a adega, para a violência, para uma série de questões. Por quê? Porque nós estamos cientes de que o orçamento deixará a nossa juventude vulnerável em mais um período. E esse é um debate muito amplo, mas, seguramente, ele também tem um recorte, vereador Sandro, na questão da violência no trânsito. Então, eu penso que o município precisa, já que já foi enviado o PL, que vai substituir a 7913, que trouxe o organograma, que eu repito mais uma vez, considero desastroso e fatídico, acho que não teve o debate adequado. A PL 74, que está nessa casa, altera totalmente, porque revoga a 7913, cria um novo organograma, e nesse novo organograma também não há uma dimensão diferenciada na estrutura para se pensar mobilidade. Então, acho que essa casa tem um desafio, e aí eu quero parabenizar Vossa Excelência mais uma vez, por ter cobrado desta mesa, da mesa desta casa, a criação de comissão permanente para o debate do trânsito. E eu sugeriria que Vossa Excelência desse uma nomenclatura que pudesse, já no nascedouro, ter uma análise muito mais ampla. Então, ao invés de ser de trânsito, mobilidade, porque o trânsito é um subitem dentro do debate de mobilidade. E eu acho que vai ser muito importante que a casa tenha, porque a casa pode provocar debates que, nesses últimos 10 anos, não foram, mas precisam ser feitos de forma mais ampla. Obrigada, presidente. Os vereadores, mas vereador Hélio, vereador André. Por isso que eu falo que o debate é sempre bastante importante, né? Questão de oferta e demanda de álcool, especialmente envolvendo as adegas, a gente vai debater mais nessa casa. Eu vou estar propondo, inclusive, uma audiência pública em razão de um projeto de lei que a gente está desenhando a respeito. Sou contra o fechamento de adegas, mas é mais do que necessário, vereadora Estela, regulamentar o funcionamento delas, porque, infelizmente, a gente
Tem outros problemas decorrentes do funcionamento de algumas adegas que a sociedade também paga um preço. Mas ela acaba refletindo também na questão do trânsito. Mas, como você bem disse, tem a questão da mobilidade. E nós temos, por exemplo, aí uma categoria que reclama, não só para mim, mas para vários vereadores, sobre estacionamento. E aí eu vou perguntar para a Gislaine. Existe informação de quantas vagas a gente tem de embarque e desembarque hoje? Eu sei que é uma pergunta muito específica, e se não tiver, não é demérito para nenhum de vocês, até porque números, e obrigado a ter todos os números na cabeça. Mas tem uma ideia de quantas vagas de embarque e desembarque nós temos hoje, principalmente na região central? Se a gente colocar na região central a parte de lato sensu, todas as vagas? Parte ampla, de embarque e desembarque em área pública. Então, a média é que nós façamos na área central, em média, 3 vagas específicas para embarque de carga e descarga, vaga rápida, e ainda oscilando o idoso, vaga de idoso, e a vaga de deficiente físico. Então, por quadra, teríamos, a princípio, 4 vagas destinadas a carga e descarga, idoso, deficiente e vaga rápida. Nesse panorama, no centro de Bauru, nós temos, pelos números da área azul, em torno de 2.500 vagas, 2.600, né? 2.600. Dessas 2.600, nós andamos tabelando algumas. Em porcentagem, por exemplo, de vagas de deficiente, nós estamos além daquelas necessárias pela lei, que é os 2%, né? Nós já estamos em praticamente quase 4% para 5% de vagas de deficientes físicos, que seria, então, o dobro do necessário pela lei. De maneira geral, de novo, se a gente colocar a área central de Bauru, além das 2.500 vagas, que seriam as vagas de área azul, nós temos um projeto de aumento para 4.000 vagas, né, que vai englobar, inclusive, a área sul, das 2.500 para 4.000, que vai englobar mais vagas na área azul. Generalizando, hoje, 4 a 5.000 vagas. Caldeira, desembarque específica? Caldeira, aí que está, né? Se a gente tiver 5.000 vagas de estacionamento no centro da cidade, só no centro da cidade, e se não tiver embarque e desembarque, aí a gente vai ter um problema aumentado. Sim. Então, a necessidade aqui, e porque, como eu disse, né, não sou só eu tenho conversado com alguns outros vereadores, e assim, de embarque e desembarque, quantas vagas nós temos hoje? Mas eu vou piorar um pouquinho. Há 5 anos atrás, quantas vagas nós tínhamos? Nesse período de 5 anos, quantas vagas foram criadas de embarque e desembarque? E quantos veículos de aplicativo passaram a rodar em sociedade com essa finalidade? E não é a questão, né, a gente conhece a questão, né, mas não estão cadastrados. Mas é uma realidade. Traz problema, né, na mobilidade urbana, e daí a pergunta. Precisa do espaço. Embarque e desembarque. Tá? Porque vaga para idoso é necessária, a gente tem visto que tem aumentado, para deficiente físico, para portadores, né, de transtorno do espectro autista. O que tem chegado para a gente aqui, bastante a gente tem discutido, a questão do embarque e desembarque. Nós aumentamos alguma vaga nos últimos anos no centro da cidade? Sim, as de 10%, com certeza. As de 10 minutos, com certeza. Esse número exato eu não vou ter realmente. Mas a ideia é sempre termos isso. Em cada quadra, termos o embarque e desembarque de 10 minutos, aliado, como já falei, ao idoso e ao deficiente físico. Certo? Agora, esse número exato até podemos levantar, sim, ou a nível de área central, ou abrimos até nível de Bauru. Porque eu tenho áreas, por exemplo, 10 minutos, que é muito pedido, por exemplo, a região do Meridota, que nós temos o comércio Meridota, a região do Redentor. Exatamente. Isso nós não negamos, que a gente está sempre de olho. Agora, que é aquém da necessidade, talvez, do número, que até a gente precisaria ter um levantamento de esse número, como, né, Vossa Excelência acabou de falar,
que nós não temos o controle desse número de usuários de aplicativo ou de motoristas de aplicativo, fica difícil para nós também mensurarmos a necessidade que eu vou ter que expandir desses estacionamentos proporcional pela cidade. Então, é um trabalho que vai ter que ser feito bem legal, em conjunto, para a gente poder A gente tem oferecer a tentado todos. fazer já há Vamos algum fazer. tempo, Caldeira, e aí eu chamo a atenção do senhor, da Gi, mais uma vez, da Gislaine, senhora Gislaine Magrini, porque hoje mesmo recebi várias mensagens de grupos, de pessoal que trabalha com aplicativo. Eu tenho concitado essas pessoas a se cadastrarem, mas a gente falar que porque não tem cadastrado, o poder público não considera. É a mesma coisa que eu dissesse, que eu falar o seguinte, se a adega não está registrada, ela não existe. Se for fazer uma analogia, é a mesma coisa. Não, a adega não está cadastrada, então ela não existe. Mas o problema está lá. O número de reclamações tem chegado aqui de forma assustadora. Inclusive na Polícia Militar. Eu tive, há alguns dias, uma reunião com o coronel Hudson, e ele falou, precisamos fazer alguma coisa. Porque olha o número de reclamações, de solicitações, mas elas não estão cadastradas. Mas elas estão lá, causando problema. Os veículos de aplicativos, eles não estão cadastrados, mas eles estão rodando aí, em números extraordinários no município. E aí? Então, se não se cadastrarem, a gente não dispõe da vaga? Não. E, na verdade, quando a gente fala vagas de embarque e desembarque, não são só de motores de aplicativo, são todas as pessoas Sim. que estão deixando alguém em algum lugar. Então, ela está embarcando ou desembarcando, que pode ser de aplicativo, pode ser eu deixando uma pessoa no centro da cidade ou em qualquer lugar. E eu até havia já comentado, com o vereador, que trouxe essa demanda para mim. Inclusive, quando o Caldeira diz que nós estamos ampliando, é porque o estudo está sendo realizado. O Fausto, que é nosso gerente da área, cadê? Está aqui. Ele saiu da cadeira, me perdi. O Fausto está aqui ao meu lado. O Fausto, com a equipe dele, eles fizeram esse mapeamento, que foi uma solicitação, inclusive, do gabinete, para que a Indurb pudesse verificar, inclusive, toda essa mobilidade. Porque a gente entende que o número de veículos também da nossa cidade, a cada ano, amplia ainda mais. Então, nós temos tido muitas dificuldades também. Nós tivemos aquela audiência, porque nós temos um centro da cidade que tem uma quantidade grande de veículos, também com dificuldades de estacionamento. Então, também temos que ter estratégias para que tenha essa rotatividade, por isso um rotativo, para que as pessoas também não tenham tantas dificuldades para estacionar. Então, isso já está no nosso radar, como eu disse. Quando o Caldeira fala as vagas de 10 minutos, é um dispositivo, mas não é essa. São as vagas de embarque e desembarque, como nós comentamos, naquelas próximas da Batista, onde tem já as rampas, que é onde eu pedi para que fosse verificado. A gente até comentou, falou, porque as pessoas já podem embarcar e desembarcar, onde não precisaria ter, de repente, o estacionamento das pessoas ali. Então, de um lado é ponto de táxi, de repente, do outro, a gente transformar em embarque e desembarque. Então, isso já está no nosso radar também. Então, talvez houve uma confusão na hora de entender o questionamento. E, para isso, eu não preciso ter cadastro. Porque, se eu tenho um veículo e vou deixar minha filha no centro da cidade, eu estou deixando ela, é um desembarque, e, se eu for buscá-la, ela está embarcando no meu carro e eu não sou motorista de aplicativo. Então, a gente entende que, para isso, não precisa cadastro. Quando a gente fala nos cadastros, é a gente entender um número de pessoas. Mas, como o senhor disse, a adega não está cadastrada, mas ela existe. O motorista de aplicativo não está cadastrado, mas ele existe, como chega no terminal, como chega em qualquer lugar. Então, isso já está no nosso radar desde aquela audiência em que tivemos. Tá bom? Agradeço, Caldeira. E assim, não entendo que tem que... vaga de 10 minutos não é vaga de embarque e desembarque. A gente sabe disso. Permanência por até 10 minutos, para ir numa farmácia, para ir no... O problema que está chegando para nós é a vaga de embarque e desembarque. E quando eu falo de embarque e desembarque, não é para aplicativo A, B ou C. É como a gente falou, é para as pessoas chegar, embarcar e sair com segurança. Porque hoje estão fazendo sem segurança. E daqui a pouco a gente corre o risco de estar debatendo um atropelamento ali no centro, em qualquer outra via rápida, em um embarque. Mas é isso, presidente, é isso. Obrigado.
última audiência que teve aqui foi importante até orientar, porque nós estamos vendo que a maior problemática está em relação à questão do álcool. Foi questionado pelo vereador André o investimento de campanhas contra o álcool da Secretaria de Bem-Estar Social, um valor importante de R$100 de investimento de publicidade. Então, é difícil, né, a gente discutir esse tipo de situação. Deixa eu só complementar a fala de Vossa Excelência. Foi a mesma crítica que nós fizemos para o Fundo de Mobilidade. Existe um fundo de mobilidade que agora foi transferido para estar alocado na nova Secretaria de Governo. Simbólico de R$1. É isso. Coloca-se lá para não fechar a conta. Então, o papel dos fundos, como o fundo do Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas, precisa ser discutido com mais seriedade, porque parte deste papel educativo, que nós colocamos aqui na nossa avaliação no item 6, é fundamental. Agora, para isso, precisa ter orçamento. Se os fundos existem, eles existem por uma razão de ser, não pode criar fundo por criar. Para você manter fundos municipais com valores simbólicos, é como, né, dizer, ó, eu finjo que invisto, você finge que acredita que vai ter o investimento. E a gente vê ano após ano. Eu cheguei nessa casa em 2021, assisti uma apresentação de plano plurianual e várias de LOA e LDO. O fundo não se altera. Se mantém exatamente o mesmo valor simbólico. Então, qual que é o compromisso de debater mobilidade? Qual que é o compromisso de se debater e fazer educação preventiva na questão de álcool e outras drogas? Muito importante a observação que Vossa Excelência fez. Só uma questão para a gente entender, quando a gente não vê a presença do GOT, houve um acidente, automaticamente o SAMU, o bombeiro ou a polícia é acionado. Neste momento, a gente não vê a presença do GOT atuando ali, até para a orientação do trânsito, ou até mesmo. A gente gostaria de saber se não é esse o papel, se esse é o papel, para a gente tentar entender um pouco, porque às vezes... Bom, com relação ao acidente de trânsito, a gente pode dividir em duas circunstâncias, né? O acidente de trânsito com vítima e o acidente de trânsito sem vítima. No acidente de trânsito sem vítima, já em dispositivos de regulamentação de atendimento dessa ocorrência, né, não é necessário a presença de uma viatura policial militar. Isso já vem de outrora. Consequentemente, muitos acidentes de trânsito que o senhor também acho que está relatando, não chega para a gente, nem como polícia militar, nem como GOT. Talvez tenha essa lacuna do por que tem esse acidente aqui, porque o GOT não está. Porque a população já entendeu isso. A viatura não vem atender a ocorrência no local. Então, eu não ligo para ninguém. E, consequentemente, nós também não ficamos sabendo. Segundo ponto, se houver uma solicitação via 190 ou via GOT, base GOT, diretamente para nós, dizendo, ó, tem um acidente aqui, independente da... Desculpe. Isso. Vamos até o local imediatamente. E é destacado na hora, inclusive eu tenho aqui os levantamentos até de todas as intervenções que a gente faz nesse ponto. O GOT vai até o local, permanece no local, fazendo essa orientação, fazendo a fluidez, até orientando o que muitos condutores não sabem, que ele não precisa deixar o veículo no local, se o acidente de trânsito não foi sem vítima, então ele deve tirar o veículo do local, a ponto de vista de não acontecer um outro acidente. Então, talvez exista esse problema de não chegar para nós. No acidente com vítima, o Copom ele faz contato diretamente com o GOT, às vezes até nos colocando à frente da viatura policial militar e até, consequentemente, de chegar, às vezes, até antes do SAMU e dos nossos colegas do bombeiro, porque precisa da atuação de uma viatura e, muitas vezes, a demanda da Polícia Militar, sabemos já, né, que é muito grande, e não tem uma viatura naquela hora, naquele momento, para estar lá, o GOT chega primeiro. Então, tem vários casos onde o GOT chegou primeiro no acidente de trânsito com vítimas graves. A gente vai dar um exemplo aí da fatalidade do acidente que ocorreu agora nas Nações Unidas aí, com o nosso munícipe ciclista lá. O GOT estava presente minutos após o acontecimento, antes mesmo de chegar qualquer outra viatura. Então, talvez tenha acontecido ou aconteça isso, porque não chega até nós.
Sim, o GOT é orientado e sabe dessa atuação importantíssima dele, de estar no local independente da gravidade do acidente para orientar, para fazer a sinalização viária, para tirar, né, a possibilidade de um novo acidente no local. Então, isso a gente tem feito com ênfase. Eu queria deixar bem claro isso. Vou passar para a Mariela, em seguida o vereador Maldonado. Posso completar só, vereador? Inclusive, né, assim que a prefeita assumiu, a prefeita Suelen, nós tínhamos um GOT bastante restrito com veículos, né, e foi uma das solicitações da prefeita, foi o investimento em veículos, né? Então, todos os veículos do GOT foram alugados e são veículos hoje todos novos. Esse ano, inclusive, nós refizemos a alocação, são todos veículos 2024, 2025, né? Nós estamos com uma licitação aberta que serão comprados mais 3 motos para o GOT. Então, assim, tem sido feito um investimento grande no GOT e foram contratados 5 no início do ano, foi isso, né? 5 GOTs, agora mais 5, né? A gente chamou 6, mas uma pessoa desistiu, e nós estamos com já a abertura de mais concurso, porque a gente precisa se investir no aumento dos nossos agentes para que a gente tenha um número maior para atendimento na cidade, né? Sabemos que com o aumento dessa quantidade de agentes, a gente vai conseguir estar em mais lugares, até para que a gente possa dar um atendimento melhor ainda para a população, estar em outros, né, atendimentos com maior agilidade. Mas esses investimentos que foram feitos ao longo desses 5 anos foram de grande importância para que a gente possa chegar nesses atendimentos, até mesmo em acidentes, com agilidade, ou em outros, como quando existem os alagamentos, as chuvas agora que começam a partir dos próximos meses. A gente conseguiu, não só com os veículos, mas outras sinalizações que foram compradas para o GOT, que eles possam estar em mais lugares, em mais velocidade e atendendo muito melhor para que a gente possa evitar não só acidentes de trânsito, mas outros tipos de acidentes também. Vereador André. Presidente, eu vou fazer uma parte que eu já vou ter que dar uma saída. Quero parabenizar aí pela audiência, é importante essa discussão. A princípio, eu entendo que a gente tem que discutir bastante e funilar que a gente possa achar uma saída para que não ocorra tantos acidentes. A gente não quer que isso aconteça, é claro. Mas aqui fica o meu agradecimento à Endurb, que vem fazendo uma administração bem diferente das gestões passadas, com o aprimoramento do GOT, com o aprimoramento dos estudos viários. Quero parabenizar também a CEPLAN, que vem dando total apoio à Endurb, fazendo cada vez mais, melhorando a via. E também parabenizar tanto o SAMU, que vem fazendo um trabalho excelente, que protegem todas as famílias. Ontem eu vi até uma postagem do próprio SAMU, qualquer dificuldade deles passarem, às vezes, na via, para poder atender uma ocorrência, é uma dificuldade muito grande, mas eles sempre estão lá. Os bombeiros, né, que sempre estão à disposição e está tendo um investimento muito grande, que a gente, do gabinete, vem acompanhando, que essa administração vem fazendo, o Cabelinho sabe disso, que a gente vem também acompanhando. A Polícia Militar, que faz um trabalho esplêndido. Então, acho que a gente unindo forças para poder cada vez melhorar mais. Sei que é difícil, é um assunto bem delicado, mas a gente está à disposição sempre de discutir e fazer sempre o melhor para a nossa população. Então, fica aqui meu agradecimento a todas as pastas. Eu sei que não é fácil, é um momento bem... quando a gente fala em acidentes, a gente fala em vidas, e vidas é importante para todos nós. Deixo aqui também o meu agradecimento ao GOT. Querendo ou não, o GOT faz um trabalho excepcional, a gente sabe como a gente chegou aqui, em 2021, a gente viu a situação que era o GOT. O GOT tinha um carro, um Corsa Classic, um único carro, estava até comentando com o locador aqui, que eles carregavam dentro do carro, junto com eles, e faziam a sinalização. Hoje não. Hoje a gente tem uma base, hoje a gente tem estrutura. Hoje você liga para o GOT, em menos de 10 minutos está no ponto lá, dizendo ali tem um problema, e é interligado com o SAMU, com a Polícia Militar, com os bombeiros. Eu vejo que apesar de a gente ainda ter algumas falhas, a gente evoluiu muito. E a evolução
ela é importante. A evolução que a Indurb trouxe, né, é importante para as famílias e também para todos nós aqui que usamos as vias da cidade. Então, fica aqui meu agradecimento, parabéns pela audiência. A gente tem que discutir bastante, entendeu? Excelência, só para... eu sou testemunha dessa evolução. Por gentileza, passa o número do GOT aí para ficar registrado, porque sociedade, né, não tem, então já deixa registrado. Obrigado, Excelência. O Elin já até aproveita uma boa ideia, Gi, dessa ideia de comunicação. Vamos criar um meio de comunicação mais fácil, Elin? Eu acho que foi uma boa ideia. Todas as nossas comunicações, né, não só no nosso site, mas nós temos um canal direto de comunicação, que é não vou lembrar agora, é uma comunidade, né, do WhatsApp aqui, que é do GOT. Então, todas as interdições, tudo que acontece, vai para esse WhatsApp que as pessoas ficam sabendo. Se baixarem o aplicativo da Indurb, que é para saber se o caminhão da coleta já está passando em frente da sua casa, um dos itens lá também são todas as interdições que estão ocorrendo, inclusive as interdições do GOT. Então, está tudo interligado, né, hoje na Indurb, para que todos saibam, não só onde o GOT está atuando, né? Então, está tudo certinho, né? E os WhatsApps também. E o WhatsApp, esse mesmo número, o 32339033, é telefone e também o WhatsApp do GOT. Bom, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pontuação. Caldeira, Gi, todos da Indurb que estão aqui, um bom dia a todos. Bom dia aos vereadores, todos os servidores que estão presentes, Polícia Militar, Bombeiro, SAMU. Eu acredito que o papel do GOT é fundamental. É importante termos o GOT, é importante o GOT ser um canal, mas o que eu percebo, tá? Um sentimento meu. Posso estar errado, mas é um sentimento meu. Quando eu ando na periferia, principalmente, falo com pessoas. Vou te dar um exemplo, 2 exemplos eu vou dar agora do final de semana passado. Sábado teve um jogo grande do Campeonato Amador Master no Redentor. 2 times grandes, Redentor e Independência, lotado o campo. Trânsito, lotado, a gente sabe a dificuldade de volta. E não teve GOT em momento algum na orientação. Não teve GOT. Como tem algo grande, eu acho que valeria a pena o GOT estar no início, se pudesse. É uma sugestão. Também não sei se tem braço para tanto, tá? Apenas é uma sugestão. Não teve. Porém, na metade do jogo, houve alguma denúncia, provavelmente, de algum morador da região que se sentiu prejudicado, que as pessoas, às vezes, param um carro numa garagem, está certo, o morador de fazer a denúncia, e o GOT tem que ir lá cumprir o seu papel. E o GOT chega lá e autua todos os carros que estão irregulares. Também não tem nada de errado nisso, está correto? É o papel dele. Isso acontece novamente numa feira cultural de um colégio de Bauru, onde a feira houve a interdição da rua, e eu chego também um pouco antes ali na feira, também não identifiquei ali o GOT, mas depois, posteriormente, houve a mesma questão. Alguém fez uma denúncia de algum pai, alguém que parou o carro na frente de alguma residência, e, posteriormente, o GOT foi lá e até uma cena lamentável que eu vi de um GOT, eu gostaria muito de ter, ninguém me contou, eu vi. Eu gostaria muito de ter a filmagem disso para poder mostrar para vocês quem é a pessoa. Como foi avisado o colégio que o GOT estava lá fazendo multas para aquelas pessoas, o GOT foi correndo com o celular e o outro veio atrás multando. Assim, não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Parece que é o sangue no olho de multar a pessoa. E é esse ponto que eu acho que... Mas aí, vamos lá, não é um problema da instituição GOT. É um problema da instituição Indurb também não. É pessoas. Assim como quando tem algum abuso de um vereador ou de um policial, do poder, não é o problema da instituição militar ou da Câmara, são pessoas
que às vezes passa do limite, né? Que às vezes exercem o seu poder de forma abusiva, mas está tudo bem, é só um apontamento para que vocês saibam. E eu acredito que, assim, eu não sei se é possível, Caldeira, Gi, mas se for possível, em grandes eventos da cidade, que tem essa questão dessa aglomeração de pessoas, que o GOT vá antes, já realizar um serviço preventivo, para que a gente não chegue nesse momento. Então, é mais uma sugestão, porque se ele estiver no preventivo, o carro não vai parar na esquina, vai inibir isso e, consequentemente, vai livrar de acidentes também, porque um carro na esquina, ele pode provocar um acidente, a gente está falando de um trânsito mais seguro. Então, é uma sugestão. Não tenho críticas ao GOT, entende? Não tenho críticas ao GOT, mas, às vezes, alguns excessos que aí vocês, como gestores, podem controlar melhor ali na equipe. Se eu puder falar, vereador, obrigada até pela sugestão. E quando fala de esporte, o que acontece, e estava acontecendo com frequência, se não chegar para a Endurbe ou para o GOT com antecedência, a gente não tem como estar no local. Aí chega para a gente só a denúncia, né? E aí, o que nós alinhamos, inclusive, com o secretário de esportes, nós estivemos no... Foi do Redentor, inclusive? Do Triagem. Nós estivemos com ele, porque lá ele me disse que estava tendo uma quantidade muito grande, né, de veículos parando, inclusive onde é o local que é entrada e saída, se tiver que entrar, emergência, enfim. E aí nós estivemos no local, já fizemos todo o alinhamento, já fomos com o GOT lá, então, como será feito todos os dias de jogo, ele vai nos passar já, com antecedência, o cronograma do ano, de todos os jogos que ocorrerão, todos os domingos, horário de início, porque o GOT vai até lá, ele vai sinalizar todo o local, vai colocar a fita zebrada onde pode, onde não pode estacionar, já vai deixar, né, todos os locais sinalizados, e até mesmo para evitar que pare em frente de casas, e até mesmo que não tenha esses excessos, né? Porque eles vão saber que ali já está acontecendo, as pessoas vão ficar... Né, o GOT sabe, todo mundo sabe. Então, essa comunicação nós já fizemos para que eles nos comuniquem, porque existem informações que, se não chegarem antes para a gente não sabe. Quando a gente fala em feira, em escola, em igrejas, e de uma forma geral, o que a gente tem orientado muito? Porque, às vezes, chega para a gente também depois, e aí já aconteceu. Então, o que a gente tem pedido? Vai acontecer um evento, se é pequeno ou é grande, nos comunique antes. Olha, a gente vai precisar que haja uma interdição da rua, que faça uma bolsão de estacionamento para aquela determinada escola, para aquela determinada igreja, para aquela determinada feira. Oi? Exato. Por quê? Porque, se a gente sabe antes, o GOT vai lá, ele vai sinalizar, ele vai deixar um local específico, mesmo que, naquele local, um exemplo, não pode estacionar, mas, naquele dia, nós vamos abrir as exceções, não em frente, claro, de uma residência, né? Mas a gente vai deixar reservas de vagas para que as pessoas possam estacionar e não ocorram multas, porque nós sabemos, nós fizemos as liberações para que o evento ocorra e não ocorra nenhum problema, tanto no trânsito, né, para a mobilidade, mas também que não ocorra nenhum acidente, para que ninguém seja prejudicado e que os eventos aconteçam da melhor forma possível. Então, o que acontece muitas vezes? Nós não ficamos sabendo. Os ofícios não chegam até a Endurbe, ou todo mundo faz o seu evento e não nos comunica, ou não pedem da forma correta, entende? Comunica, mas não pede. Não pede a interdição, não pede que a gente reserve as vagas, não pede que seja feito um bolsão. E a gente pode fazer isso, é só nos comunicar e pedir. Né? Houve um evento de duas igrejas, agora no início, né, do ano, duas igrejas no mesmo dia, e os eventos iam se colidir ali,
para que a gente resolvesse. Nós interditamos 2 ruas no centro da cidade, fizemos bolsão, todo mundo fez estacionamento ali de 45 e aconteceram os 2 eventos. Então, assim, isso não é um problema para a gente. Nosso maior intuito é solução dessas situações. Mas é só a Indurb ficar sabendo para que a gente possa orientar o GOT. E aí ninguém vai correr com o celular, não é isso que a gente quer que ninguém faça, não. E a gente também vai passar essas orientações, não é esse o nosso intuito. Não, tá ótimo. Eu acho que é isso, Gi. Acho que é importante vocês esclarecerem isso, até para que a gente também possa orientar, né? Às vezes o ofício chega até no nosso... Igual esse colégio que eu falei, provavelmente o ofício chegou até vocês para a interdição da rua, porque foi feito por vocês a interdição. Agora, talvez faltou o colégio escrever ali, que é um evento de grande impacto, porque você imagina, todos os pais, da manhã, tarde e noite, estiveram no colégio. Tudo em um horário. Então, assim, é óbvio que ia causar um transtorno para todo mundo. E se eu fosse morador e parasse na frente da minha casa, eu também chamaria o GOT. Né? Isso é totalmente aceitável, esse ponto, e a gente concorda. E temos que realmente ir lá multar, guinchar, fazer tudo o que tem que ser feito. Mas talvez se a gente fizesse de outra forma, não causaria nem para os moradores, nem para a escola, porque acho que aí todo mundo... Né, é a política de boa vizinhança e a gente convive melhor. Principalmente na periferia, temos um problema de campos amadores, vocês vão perceber. Falta muita sinalização em volta dos campos amadores. Então, tem muito lugar que há um ponto que eu acho que vale a pena até a Indurb fazer uma força-tarefa em volta dos campos amadores de sinalizar melhor, porque tem lugares que não estão marcados, sabe, as faixas amarelas corretas, e aí as pessoas param onde elas acham que elas devem parar. Na cabeça delas, ali, elas acham que é ali, para ali, pronto. Mas também falta essa sinalização. Então, é uma sugestão para que seja feita uma força-tarefa de sinalizar melhor em volta dos campos, porque é onde realmente a população tem ido. Né? No sábado, eu acredito que nós tínhamos mais de 1.500 pessoas num campo de futebol. Então, assim, é muita gente, um lugar que vão com carros, e quase todo mundo hoje vai com carro, né? A pessoa vai ali e para. Então, isso gera realmente um grande problema. Mas obrigado, viu? Só uma questão para contribuir. Ó, nesse exato momento, nós estamos nessa audiência, uma estudante de 12 anos acaba de ser atropelada em frente a uma escola municipal, a da Cariane Avalangue. Então, só aproveitar para completar, esse exato momento de falar também do atropelamento. Essa semana, nós tivemos uma denúncia, que aí vem essa história dos canais trazerem para nós os problemas, que era uma praça que tem na escola Cônego Aníbal de França, no final da Mussa Tobias. Qualquer um dos senhores que passarem lá vão ver isso aí. A praça fica na frente da escola, então ela é muito utilizada pelos alunos que saem da escola para fazer a travessia naquele ponto meio crítico, né? A Mussa Tobias é uma avenida. O que estava acontecendo lá? Os condutores que não têm o respeito devido, né, à sinalização, estavam cortando por dentro da praça. E aí, a gente percebendo que poderia ter um atropelamento de, né, alunos na frente da escola, fomos lá e fechamos com tachões, fizemos toda a sinalização para evitar esse local que já não poderia ser utilizado, quer dizer, eles estavam subindo sobre a praça, e enquanto a equipe da Indurb estava fazendo a sinalização dos tachões, aonde eles passam agora, para evitar que eles subam na praça, atropelem uma criança na frente de uma escola. Vejam a prevenção. O que aconteceu? Os motoristas pararam, falaram, eles estão fechando ali. Deram a volta e começaram a subir na praça pelo outro lado. Ou seja, olha o nível que a gente tem de dificuldade para a gente poder, às vezes, acabar com um problema, né, como é uma escola, um lugar importante para a gente fazer sinalização. Né? A Maria gostaria de... Vereador, posso... Pode. Bom dia a todos. Parabenizar já o vereador Sandro por essa audiência. Vereador, eu ia falar exatamente isso, essa notícia que você acabou de ler, que acabei de ver, dessa menina que foi atropelada em frente à escola da Cariane Avalone, ali no Meridota. E eu vi a fala dos vereadores que me antecederam. A vereadora Estela foi muito bem quando ela fala da mobilidade da nossa cidade. E tudo isso a gente vê que é a longo tempo, né, que as coisas... Mas eu venho aqui falar algo que eu venho falando há muito tempo e que não acontece na nossa cidade, vereador Cabelinho. 5 anos que eu estou aqui como vereador. Eu tenho dezenas de pedidos de quebra-mola. E aí falam que vem a resposta, que por uma legislação, não sei o quê, que não é possível instalar o quebra-mola lombada. Então,
eu tenho vários pedidos de pintura de solo. Só para você ter uma ideia, eu tenho um pedido de pintura de solo na Silva Jardim, acho que já vai para uns 4, 5 meses, que é um lugar na Silva Jardim, Capadre Anchieta, onde, olha, toda semana tem um acidente ali, toda semana. O que eu venho falar? Eu acho que a nossa cidade de Bauru precisava ver melhor uma maneira, uma legislação, algo que pudesse fazer esses quebra-mola, precisa ser feito, né? Eu vejo assim que muito que não pode, mas tentar procurar uma alternativa em questão do quebra-mola. Já falei isso para o Caldeira pessoalmente uma vez. E a questão da pintura de solo ajuda muito na questão da nossa cidade. Eu acho que a gente precisava começar a se planejar da seguinte maneira. Bauru, e rapidamente a pintura é apagada. Aí você vai lá e faz a pintura de solo, eu não sei, 2, 3 meses, 4 meses, qual que é a duração, de ter um planejamento de já ser pintado novamente. Porque o que eu vejo? A pintura de solo da nossa cidade, por ela ser muito grande, ela demora muito para voltar novamente. E eu tenho certeza, assim, eu vejo que a pintura de solo ajudaria muito, né? Ajudaria muito. Eu, pela foto que eu vi agora desse lugar agora do acidente, você vê que já está um pouco desgastada, já não é aquela pintura viva, aquela pintura. Então, eu acho que tem muito essa questão. E uma outra coisa que eu andei pesquisando, que eu vi em outra cidade esses dias, no quebra-mola, na hora que a luz do farol bate, vem aquele fluorescente, aquele brilho maior. Também eu acho que é algo que a nossa cidade poderia implantar, porque outras cidades estão fazendo isso. Então, assim, uma coisa que eu faço... E além disso, além de eu achar que melhora muito o trânsito da nossa cidade, a pintura de solo ainda nos deixa a nossa cidade mais bonita. Sabe, você vê que quando você vai num bairro, que aquele bairro foi pintado, eu vejo muito isso quando vai ter alguma ação em algum bairro específico, que aí vão lá antes, faz aquela pintura, e você vê a diferença que fica. Então, eu acho assim, que precisaria muito aumentar esse investimento, fazer o cálculo, quanto para a gente sempre manter pintada a nossa cidade. 2 vezes no ano, dura 6 meses a tinta, então 2 vezes no ano, e já planejar tudo e pintar tudo, sabe? Não sei se precisar de terceirizar esse serviço, porque a cidade é grande, não sei. Mas o que eu vejo de rua, com a pintura de solo desgastada, é muita rua. E eu vejo a demora, que eu estou dando exemplo da Silva Jardim, que é uma rua onde tem acidente toda semana, ali na quadra 7, e até onde os moradores, a mesma rua onde os moradores agora colocaram nas portas das suas casas, referente aos furtos. É a mesma rua. Ali naquela rua é impressionante, o tanto de acidente que tem. O vereador Miltinho sempre tem pedido, já tem até pedido de semáforo, de tanto de acidente que tem nessa rua. Então, eu acho assim, tem muito que ser discutido, né, vereador Sandro, muito mesmo para melhorar. É com o tempo que isso melhora, de ter aí até uma comissão de mobilidade, uma ideia ótima, mas eu acho que de imediato que Bauru precisa, pintura de solo e ver essa questão da lombada. Vamos pintar a cidade, sabe? Isso ajuda muito, as pessoas, principalmente à noite, né, essas questões das faixas de pedestre também, para a pessoa entender que ela tem que passar ali. Às vezes algumas frases de aviso também importante, não sei se a legislação permite, mas colocar, preste atenção, algo mais fine, né? Olha, principalmente nas questões das escolas. Até levei o Caldeira esses dias na escola ali no Francisco Antunes, porque a Torquato, ela só é uma mão. Então, quer dizer, é perfeito. Aí você pega a Francisco Antunes do Bela Vista, ela sobe e desce, assim como a Leila Berriel, que é atrás, sobe. Então, acho assim, essa questão da pintura de solo, eu acredito que, além de melhorar muito o trânsito de Bauru, vai ajudar muito, ainda tem a questão que a nossa cidade fica mais bonita. Era isso, vereador. Maria? Eu já até mandei uma mensagem para a Gislaine, porque o SAMU, nós não temos o hábito de acionar o bote. Só no microfone para que fique registrado. Tal. Quiser falar nesse microfone aqui. Alô? Eu até mandei uma mensagem para a Gislaine, porque no SAMU a gente não tem o hábito de acionar o GOT para sinalizar os acidentes de trânsito. Então, no nosso fluxo não entra. Peguei o telefone agora para a gente começar esse fluxo, porque a gente sempre aciona a PM e a gente acaba até sobrecarregando a Polícia Militar, né, porque nós temos bastante chamados. Mas só para justificar aí, porque realmente é uma falha nossa aí do nosso serviço. Né? Para complementar, né? Tinha deixado anotado aqui, viu, Maria? Porque
nós temos aí, já permeia o consciente coletivo, 190, 192, 193, e nós não temos um número para acionar para acidente de trânsito, para sinalização para acidente de trânsito sem vítima. O carro está lá atravessado na via, mas não tem. Então, vai ficar dependendo da instituição e vai sobrecarregar, como a Maria disse, a Polícia Militar, às vezes o bombeiro. Então, é assim, deixando bem claro, né, e eu faço questão de deixar claro, porque eu venho do serviço público e eu sei que todos que estão aqui, Polícia Militar, PM Bombeiro, SAMU, GOT, né, através da Endurb, as secretarias, todo mundo está aqui, nós, vereadores, com o intuito de servir e proteger. Servir ao munícipe e proteger os seus direitos. E isso é uma demanda constante e a gente precisa evoluir. Isso não dá para... Quando eu questionei a questão de vagas de embarque e desembarque há 10 anos atrás e hoje, é porque eu sei que o município falhou. Mas eu reconheço a evolução, especialmente do GOT. Reconheço e parabenizo. Mas, mesmo tendo esses números, 190, 192, 193, as instituições estão lutando por aplicativos. Pô, mas se já tem o número 90 e qualquer celular faz, né? Como diriam os antigos, sem ficha, qual a necessidade do aplicativo? Para melhor atender quem está lá na ponta da linha. Né, para ter mais opções. E nós município, quando a gente fala, mas nós temos isso, a impressão que dá é que estamos acomodados, e a gente não pode acomodar. A gente tem que ter um número, sim, porque a gente sabe que um veículo atravessado numa via vai provocar um outro acidente. Então, eu acho até que já partiu do gabinete uma indicação nesse sentido. Na verdade, não era específico, né, para o GOT, mas para a Endurb. Então, quando chegar lá, vocês já vão estar sabendo que essa é uma demanda real, e a própria Maria manifestou aí uma situação que acaba onerando todo o sistema, quando poderia ser direto na fonte. Obrigado. Eu quero agradecer também a presença do sindicato dos motoristas que aqui se encontram. Quer fazer o uso da palavra? Então tá jóia. Sim, claro. Bom dia a todos, meu nome é Oreste, tá? Sou secretário do Sinditran e motorista do Prata, 18 anos e meio só. Caldeira, já tive vários cursos com ele. Uma coisa que eu queria perguntar, cidades de menores portes de Bauru, referente ao semáforo, Bauru não está atrasado com esses semáforos de hoje? Não tem temporizador? Isso aí é uma questão que eu me pergunto, sabe, faz muitos anos. Você vai em cidade de menor porte, tipo Pederneiras, tem lá um semáforo. Isso não evitaria acidente, Caldeira? Você que é um expert em educação de trânsito. Eu não sou. Você é, e já aprendi muito com você. Eu queria saber se tem um estudo a respeito da troca de semáforos. Não tem só um estudo, né? A prefeita Suelen, acho que quem acompanha ela nas redes sociais, ela postou há um mês atrás, né? A gente já vai começar as implantações, inclusive já foi autorizado pelo gabinete, já não só o temporizador, mas o kit também de LED no semáforo todo. Então, quando tiver verde, o semáforo, a base dele inteira ficará verde também e o temporizador ao meio. Outra pergunta. O pessoal muito nas redes sociais critica muito os profissionais do ônibus. Esses dias teve um acidente ali, eu vi lá no Bauruzão Mil Grau, metendo um pau, mas não sabe o que aconteceu. Passou mal. Agora eu pergunto, nas periferias, igual falou lá, tem bairros aí que é maior do que uma cidade. O motorista de ônibus vai lá, não tem possibilidade de ele estacionar correto o ônibus, por quê? A vaga está ocupada. Eu acho que o GOT, a Endurb, devia mais olhar para a periferia, os pontos de ônibus. E autuar mesmo, porque é só assim que o pessoal vai aprender. Tá? Outro ponto crítico em Bauru, refrigerantes Coca-Cola, onde embasa a água. Eu fico admirando uma puta de uma empresa daquela multinacional, os caminhões ficam lá atrapalhando o trânsito. Vai uma hora lá em Endurb, dá uma olhadinha lá, tem dia que tem 40 carretas lá, o ônibus vai virar a esquina lá, tem um carreteiro na esquina.
Pô, e eles têm uma área ociosa lá dentro. Por que eles não pegam e fazem um pátio para os carreteiros? Passa lá uma hora a Caldeira, eles param entre o fio da Engenheiro lá, que é uma, né, e da Marginal. Dá uma olhadinha com carinho lá, porque ali, o dia que acontecer um acidente ali, porque o ônibus vira, a carreta está na esquina. Aí vai ser tarde. Beleza? Só isso, só. Joia. Só uma questão de esclarecimento, o próprio Hélio conhece, a Polícia Militar está aqui. O vídeo monitoramento que vocês têm lá dentro do quartel, né? Que tem um vídeo monitoramento, CPI 4. Existe por parte desse monitoramento a presença do órgão público, a prefeitura, a Indurb, algum órgão junto nesse sistema? Está ligado? Eu não saberia falar para o senhor com clareza se sim, porque faz parte do Copom. Quem administra lá já é um outro segmento da Polícia Militar, né? Eu sei que tem algum vínculo, sim, com a Indurb, né? Com a Prefeitura, para o instalamento das câmeras. Eu só não sei se essa integração, hoje, ela é efetiva, né? O Copom ele consegue verificar, né? As câmeras instaladas até então, digamos, até hoje, né? Tem um novo planejamento hoje na cidade que em andamento, que seria do Muralha Paulista, que está em implantação, que eu não sei falar para o senhor também pormenores acerca de como está. Aproveitando que o senhor solicitou, só gostaria de... A vereadora Estela não está, mas de nos colocar à disposição para esse estudo que ela propôs a ser feito. Ela citou que, né, que não é uma questão de segurança pública, porém, a segurança viária está prevista, né, no parágrafo 10 do artigo 144, que é, sim, da segurança pública. Então, nós temos responsabilidade e preocupação com essas questões. A nossa ideia, enquanto Polícia Militar e Segurança Pública, não é restringir de maneira alguma o uso de adega, muito menos o entretenimento dos jovens, né? Porém, tem que ser feito com consciência e responsabilidade. O jovem, infelizmente, ele está se alcoolizando e utilizando de veículo automotor para tal finalidade, né? E é inadmissível uma adolescente, uma criança de 12, 13, 14 anos, fazer uso de bebida alcoólica e adentrar um veículo 4 rodas para dirigir ou até mesmo uma motocicleta. Isso não é aceitável, em hipótese alguma. Então, assim, quando a gente fala sobre bares noturnos, adega, consumo de bebida alcoólica, é no seguinte sentido de que talvez uma legislação para inibir o uso por parte de adolescentes, ou até mesmo o horário de venda, para que isso iniba, né, a pessoa de utilizar, de fazer o consumo, e 3, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, sair com o veículo lá em 4 rodas ou 2 rodas, alcoolizado, que fatalmente vem acontecendo muito acidente. Sem contar o número de crimes que acontece, né? A gente, eventualmente, aí temos todo final de semana acompanhamento a veículos furtados, roubados, que estão nesses locais. E, inclusive, nossas viaturas, ultimamente, aí, na semana passada, foi apedrejada aqui numa adega em Bauru pelo simples fato de passar de frente à adega. Então, assim, algo inaceitável. Daqui a poucos dias nós estamos vivendo umas circunstâncias que acontecem no Rio de Janeiro, na Grande São Paulo, né, que são os famosos pancadões, né? Pelo simples fato da viatura estar presente, do policiamento se fazer presente no local, ser apedrejado e começar a ser afrontado por conta dessa prática, né? Mais uma vez, né, não somos em nenhum momento contra o entretenimento, muito menos o consumo de bebida alcoólica, né, de forma consciente. Porém, acho que temos que ter regramento aí, ter uma certa circunstância de verificar em loco no local a forma como tem que ser usado, a forma como isso vai gerar entretenimento para as pessoas, né? Agora, a questão das câmeras, eu sabia falar para o senhor com clareza como tem sido feito. Sei que vai melhorar bastante o programa que está sendo implementado agora, né, da Secretaria de Segurança Pública junto com o município, mas não sei falar para o senhor da questão aí da integração junto à prefeitura. Para complementar a fala do comandante, eu acho que é importante, né, comandante, destacar: a Polícia Militar não é contra nenhum tipo de direito, pelo contrário, luta para preservar direitos. E quando um indivíduo menor de idade está sendo servido de bebida alcoólica, alguém está cometendo um crime de servir essa bebida. E o município, o Estado, a União, sabendo da prática desse crime, não pode se calar, porque passa a ser leniente, conivente, enfim. Então, a coisa tem que ser regrada, sim.
A gente precisa regulamentar e eu tenho certeza que esta casa vai regulamentar e a prefeitura vai sancionar, não como forma de proibir o entretenimento, mas como forma de diminuir os casos, né, de abuso e, principalmente, de acidentes. Mas eu vou manifestar aqui rapidamente sobre a questão do Muralha Paulista, que é o programa do Estado de São Paulo, que prevê essa integração. O sistema prevê exatamente isso, uma integração de todos os municípios do Estado. E Bauru está sendo instalado um projeto conceito, um projeto piloto, justamente porque está tendo uma participação maior do Estado, né, no fornecimento de câmeras e tudo mais, inclusive OCRs, né, mas a ideia é que esse sistema esteja integrado a todas as forças de segurança, município, Estado e até União, através das polícias federais, enfim, mas município, Polícia Militar, Polícia Civil. E aí que está, né, a grandeza do projeto, porque pretende unir todos esses entes em combate ao crime e ao criminoso. Bauru precisa, né, ter uma sala de monitoramento, pessoas e tudo mais, e isso, ao que me consta, está no escopo da prefeitura. A prefeita tem esse desejo e a ideia do secretário de Segurança Pública é justamente tornar isso viável, essa integração, porque houve um tempo em que a Polícia Militar era só problema da Polícia Militar, não, isso é só problema da Polícia Civil, não, isso é só do município, e, na verdade, cada ente ficava lá isolado. Então, pensando em uma melhor prestação de serviço à comunidade, né, paulista, e não só bauruense, e no enfrentamento ao crime organizado, o Muralha Paulista prevê essa integração com município, estados, né, municípios, né, Estado e forças policiais e de socorro. Acho que é importante a gente avançar em relação a essa questão de a própria Endurbe, Caldeira, ter uma representatividade dentro do Copom para fazer esse acompanhamento. Se não tem, acho que é importante ter neste momento, que acho que é um grande avanço aí para que, como a Maria colocou, de ter essa interligação de informações, a própria Secretaria de Planejamento liberar uma festa, qualquer outro evento, já comunicar a Endurbe, comunicar o GOT. Nós conseguimos antecipar, às vezes, numa ferramenta simples aí de informatização. Uma pergunta só na Secretaria de Planejamento, que mudou o nome, que eu não consigo decorar o nome novo agora. Nós estamos discutindo o plano diretor. E eu não tenho visto a questão da criação do Instituto de Planejamento dentro do plano diretor. Se isso vai haver ou não, se tem essa discussão ou não, ou se isso já está superado por uma outra ferramenta ou um outro grupo que será criado. Bom, a questão do Instituto de Planejamento ele vem proposto desde os planos anteriores, né? Foi feita uma proposta com a retirada do Instituto, né? No caso, nós recebemos a minuta preliminar com a retirada. Mas, como nós temos as manifestações ainda em aberto, né, até dia 20, nós estamos... todos os documentos estão disponíveis, né, no site, e existe a manifestação para que retorne, né? Então, isso já está sendo debatido, né? A questão do mapa, que eu comentei anteriormente, do plano de mobilidade, né, da mobilidade do município ali, para estar no plano diretor, com a abertura e a interligação das vias, já prevista no plano diretor, para que a gente possa executar em conjunto com os empreendimentos, né, as contrapartidas dos empreendimentos e até mesmo o município, né, executar essa interligação, abertura de vias e melhorias. Mas o Instituto de Planejamento ele está já sendo debatido, um possível retorno, né, porque ele já vem desde 96, acho que é isso, né, anteriormente. Então, a gente inserir novamente, tá? Muito. Tá ótimo. Alguém mais gostaria de falar?
Quero agradecer a presença de todos aqui. É importante a gente debater, fazer esse trabalho de conscientização, troca de informação para a gente superar esses índices que aí estão. Tá bom? A gente agradece a presença de todos e dá por encerrada a referida reunião pública às 10h42.